Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MouraCast, agora no nosso episódio número 2. E nós vamos falar de um assunto muito importante hoje. Vamos falar sobre como amigos e família nos ajudam a recarregar as energias, principalmente nesse momentinho aqui de final de ano. Para isso, mais uma vez, convidei a Hélida Rocha para me ajudar aqui nessa entrevista. Prazer. Hélida, tudo bem? Tudo. Bem-vinda de novo. Como que a gente, né? Como que uma amizade assim, né? Consegue recarregar nossas energias. Ótimo assunto. Apresenta aqui então pra gente os nossos convidados. Claro. A gente tem aqui dois psicólogos, o Marcelo e o Ronaldo, que é óbvio, vou deixar vocês falarem um pouquinho dessa importância de vocês estarem aqui para falar também sobre esse assunto família, recarregar energias. Muito prazer, galera. Eu sou Marcelo Buchacra, sou psicólogo clínico e do esporte. Trabalho predominantemente com atletas de tênis, automobilismo e futebol. E faço isso com o maior prazer aqui, contribuir para a Baterias Moura e para todos vocês esse podcast. Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Queiroz, sou psicólogo clínico e do esporte. Trabalho muito nessa área de saúde e bem-estar. E, poxa, adoro o que eu faço e quero contribuir aí com vocês, dando uma energia aí com a Bateria Moura. A gente tem que entender que somos humanos e o ser humano ele é um ser social, né? Não existe humanidade sem a relação com o outro, né? E as primeiras relações sociais que existem é com a nossa família, né? Com os nossos pais, nossos irmãos. Então, vamos falar sobre isso. Como o Marcelo colocou, a família é o primeiro núcleo ali, é a formação, né? E aí se expande para a amizade. Acho que depois a gente pode explorar também, né, a definição de família, né? Porque agora a gente sabe que família não é aquele padrão, mas vamos discutir sobre isso aí no decorrer. Posso explorar já? O que é uma família? O que é essa definição? Porque hoje em dia, né, existem várias vertentes se a gente for falar sobre família. Mas aqui para nossa conversa, para o diálogo aqui, né, a gente tem que pensar na família como aquela construção mais próxima, né, da pessoa. Então, às vezes é uma mãe com um filho, hoje em dia a gente vê muito, aí depois agrega o padrasto. Então não tem mais aquela coisa de uma formação, né, de que é pai, mãe e filho. Então agora a gente tem homossexuais, casais, então a gente tem que expandir. Então a família, a gente não pode fechar como uma coisa fechada e acabou, é isso a definição. A definição é a construção que se fez ali e ela pode ir mudando, né? Até conversando antes da gente começar, pessoas que vão estudar em outra cidade, cria-se uma nova família ali, fica 5, 6 anos, depois passa a morar. Então, quando a gente pensa em família, a gente é aquele núcleo que é o mais próximo nosso, né? De cada um de nós. Sim. E assim, esse ano a gente teve eleições, teve Copa, muita gente tá estremecida aí com a família, mas a gente vai relatar os laços agora, né? A polêmica já começa. Já começou a polêmica mesmo, Marcelo. Eu queria saber de vocês, assim, o ser humano é um ser gregário, né? Desde a nossa concepção, né? O homem das cavernas, um sempre ajudando o outro. Como isso é importante, né? Para nossa formação, desde pequenininho, né? Desde bebê até a fase adulta. É o primórdio, né? A gente vai precisar voltar na época dos homens das cavernas mesmo para a gente lembrar da evolução humana, né? Então a espécie humana, ela é uma espécie que vem dos macacos, dos mamíferos, que tem uma concepção, uma definição de família muito bem categórica, né? Existe o King Kong, né? Existe as mães dos filhotes, existe uma família muito grande ali, e a evolução humana ela acabou se transformando a partir dessa filogênese, dessa genética. Então a gente precisa entender que essa genética ela existe no DNA humano, porém com a evolução da sociedade, das relações, essas famílias elas foram se tornando variáveis, né? que entra muito mais na questão social, né? Família é aquele núcleo social que ajuda o ser humano bebê se desenvolver e se tornar um ser humano adulto ao longo das fases do desenvolvimento. Então, quando a gente fala sobre as relações humanas da família, a gente precisa estudar as fases do desenvolvimento desse bebê até a vida adulta,
para aí sim a gente começar a entender melhor o que se passa, né? E por que existem as patologias, né? Por que existem os problemas. E aí, avançando um pouco, né, antes da urbanização, né, nós morávamos perto, né, tinha que ter aquela coisa da troca, eu tenho feijão, você tem milho, havia uma necessidade do ser humano ser social. Então a gente tinha que fazer aquelas trocas ali de cuidado, de aproximação. Então somos realmente seres sociais, né? Nós temos que trocar, porque isso é necessário desde da nossa criação, né? Durante todo o desenvolvimento. Agora você falou uma coisa interessante, Ronaldo, porque essas trocas elas aconteciam tanto ali no meu núcleo família, né, pai, mãe, ali, irmãos, mas também era muito comum com os vizinhos, né? A gente tinha bairros de pessoas que se conheciam, pessoas que se trocavam, ali, conversavam ali, é isso mesmo, né? Trocava o feijão ali, né? Pedia ali o copo de açúcar. Hoje em dia a gente já sabe que é muito mais individualista, né? Então, o quanto que essa mudança, né, que a gente até fala, moro no casa dormitório, né? Só vou lá para dormir porque eu tô sempre fora trabalhando. O quanto que essa mudança, né, de não ter tanta essa relação mais influencia no comportamento humano. Sim. Nesse recarregar as energias que a gente tanto tá falando aqui, essa coisa né? da energia, né? Porque a gente tem que ter esse cuidado com os excessos, né? Acaba que é muito importante para o indivíduo também ter o seu entendimento, a sua individualidade. Mas o que a gente tem vivido, conforme você mesmo colocou muito bem, é aquela coisa de pessoa ser mais individualista mesmo, né? Então eu chego no meu apartamento, aí eu tenho ali minha segurança e tudo, aí eu me fecho. E a gente sabe que é necessário uma troca social. Nós estávamos aqui no começo brincando da política. É isso, vai ter um que vai votar no outro diferente do teu, vai ter uma controvérsia ali. E a gente tem que saber lidar. Para saber lidar com as nossas emoções, um dos componentes é saber lidar com o outro. Porque é difícil a gente lidar com o outro, né? Cada um tem a sua característica, o seu jeito, a gente respeitar e saber que o outro é diferente, mas eu posso conviver junto. Então essas coisas nós estamos vendo muita dificuldade, né? Agora aumentando aí, chegando a parte digital, então as pessoas têm aquelas trocas mais digitais, né? Então já está o suficiente. Acaba que é necessário essa coisa próxima mesmo, de você estar do lado do outro, né? Porque tá na nossa essência, tá lá naquela historinha do vizinho que você trocava coisas e fazia coisas juntos, e até mesmo, né, não era uma coisa equilibrada, assim, não é 1 quilo de arroz por 1 quilo de feijão, eu tenho um pouco a mais disso, vamos trocar, tá sobrando aqui. Então eram trocas bem naturais, e é muito importante pro ser humano isso, porque nós não podemos ser uma coisa só de tipo, faz e aí é dinheiro, é sempre uma troca. Então nós vamos viver para ficar trocando, e a ideia é relações, é emoções, é desenvolvimento. Não só a troca, mas agregar também, Agregar. né? Somar. Quando a gente analisa essas relações nos primórdios, né, a gente pensa na relação pai e mãe, porque são os primeiros indivíduos que a criança tem aquele contato, e conforme o desenvolvimento, né, começa a andar, começa a falar, começa a olhar nos olhos, se relacionar, aquele pai, aquela mãe que vai ser o modelo para ela imitar e se desenvolver, crescer. E aí a gente já pega um comportamento, como o Ronaldo citou, da troca, né? Se você faz isso, você ganha aquilo, né? Se você fez errado, você sofre determinada consequência. Quem decide isso? É o pai, é a mãe. Com base no quê? Em como foi a história dele. Só que a história do pai foi diferente da história da mãe. Como que isso é conectado e passado para aquele novo indivíduo? Se os pais moram juntos, é de uma forma. Se os pais são separados, é de outra forma. Como que isso impacta no desenvolvimento daquelas habilidades sociais naquela criança? Né? Então é aí que você entra na análise. Até que ponto a minha individualidade e até que ponto é uma patologia que eu estou me isolando do mundo? Quem define isso?
Marcelo, ainda bem que você trouxe isso agora, porque tem uma pesquisa interessante que saiu na revista Nature Neuroscience lá no final do ano passado, que falava muito sobre como a falta de interação humana ela é muito comparada a um jejum, né? Quanto mais tempo a gente fica sem comer, mais fome a gente tem. E aí, quanto mais tempo a gente fica sem interações sociais, mais a gente quer interagir. Mas qual que é a diferença e a qualidade dessa interação quando ela é presencial, olho no olho, o toque humano, frente a uma interação que é meramente virtual, muitas vezes? Vou responder de uma forma bem simples e bem humorada. Né? É possível amamentar um bebê virtualmente? Não. Não é possível. Você não consegue nutrir um bebê virtualmente, né? Você precisa do leite para nutrir e você precisa daquele contato, né, da mãe acolher. Esse é o primeiro contato que o ser humano tem com o outro. Daí já começa, entendeu? Se aquele contato é genuíno, é amoroso, tem uma relação positiva, aquele bebê já está sendo estimulado de uma maneira considerada adequada. Se essa mãe ela teve uma depressão pós-parto, por exemplo, ou ela está frustrada com o pai porque fugiu, ou ela passou uma gravidez muito conturbada por causa de problemas de alcoolismo, seja o que for que exista na história daquela mãe, nesse contato que é obrigatório, alguém vai ter que amamentar, porque senão aquele bebê vai morrer, você já começa a dar os primeiros sinais, né, neurológicos do contato com o outro. Né? Se o leite, por exemplo, é uma mãe que é usuária de drogas ou alcoólatra, até o gosto desse leite já é diferente. Né? Então a gente já começa a pensar por aí hipóteses de transtornos alimentares na infância, por exemplo, seletividade alimentar, intolerâncias, problemas qualquer de desenvolvimento infantil, porque já esse contato já foi feito de uma maneira tóxica, vamos dizer assim, negativa. Então é daí que você começa a analisar tudo, né? Aí você escolhe qual fase do desenvolvimento você quer investigar e aí você mergulha nos antecedentes, né? Na genética, na história de vida e na cultura que aquele bebê, aquela criança está inserida e a família, né? Quando a gente entra nesse tema do uso da tecnologia, do contato virtual, tem causas polêmicas aí, se defender uma causa ou a outra da polêmica, né? Mas enfim, o que a gente vê com relação aos estudos do contato virtual, a gente vê os estudos, eles são controversos, alguns falam da importância, outros falam que pode causar algum problema, mas a verdade é que a gente tem que analisar o histórico daquela pessoa para aí sim a gente entrar no mérito se o virtual pode ser bom ou não. Porque a gente tem visto também alguns estudos mostrando, por exemplo, pessoas depressivas que começam ali no contato virtual, que é uma coisa mais distante, e ali ela consegue evoluir e aumentar ali a capacidade dela de se sociabilizar, né? Por um outro lado, a gente vê crianças, adolescentes só no mundo virtual que não tem habilidade e repertório para lidar com o outro, para puxar uma conversa, para conseguir uma namorada, um namorado, enfim. Então, a gente tem que olhar muito para a questão do contexto. Então, não é que o contato virtual ele não é bom, ele sim é bom, ele complementa, ele ajuda. Aí a forma de uso que a gente tem que pensar e sempre buscando, né, conforme o Marcelo trouxe, o contato mesmo pessoal, a pessoa saber lidar com o outro, né? Eu vejo muitos adolescentes que não têm repertório para lidar com o outro, para conversar. No virtual é uma pessoa, você fala, poxa, legal, esse menino, tudo, ou a menina, ok. Chega no presencial, trava, não consegue. Aí a gente tá indo pro caminho dos excessos que eu falei lá no começo, né? É meio que assim, só fazendo um paralelo, a gente saiu da caverna e o virtual para algumas pessoas pode ser uma janela e para outras pode ser outra caverna, né? Onde ele se esconde, se sente seguro, né? Nossa, é perfeito. Acho que dá pra fazer o corte, né? Faz o corte. Isso é bom. E é interessante que você colocou, eu até anotei aqui filho, né? Tem uma das perguntas aqui que fala justamente sobre essa parte química que acontece na hora que a gente está estabelecendo essa conexão com o outro. E o filho, para mim, é muito notório, né? E eu vivenciei, né? Porque você é mãe, mas é claro, você ama seu filho desde a hora que você sabe que é mãe. Mas essa relação, ela é construída naquele momento que você enxerga o bebê, no momento que você começa a amamentar e no momento que você vai para casa com esse bebê.
é muito, realmente, não é dizer assim, a mãe não ama o filho logo de início, é que é uma relação construída realmente, né? Então, eu acho que é claro, precisa desse contato, precisa dessa conexão. E aí, quando você falou, saiu da caverna e tentou estabelecer algum contato e não conseguiu, o que aconteceu nessa parte química que a pessoa não está conseguindo se relacionar, não está conseguindo sair dessa caverna e realmente ser um pouco mais do que ela é? Entra um pouco de vulnerabilidade, as pessoas não estão aceitando essas vulnerabilidades dela. Entra de querer ser alguém que não é, porque às vezes eu percebo isso, né? As pessoas ainda, elas querem se encaixar em tribos que às vezes não são a praia delas, né? Então, o que também acontece nessas relações que é por isso que às vezes não funcionam? Acho que história de vida, né? História de vida pesa bastante, né? Nisso. História de vida e ambiente, né? Então, a minha história de vida e o ambiente no qual eu vivi, as crenças no qual eu aprendi. Então, acredito que isso influencia muito, né? Na questão do comportamento futuro, né? A gente vê que a parte ambiental, ela acaba sendo, a maioria das nossas tomadas de decisões, ela é baseada no ambiente no qual nós vivemos, nos aprendizados no qual nós temos, né? Então eu acho que essa questão de dificuldade, ela está muito relacionada à história de vida e o ambiente. Não sei se você concorda, Marcelo. Perfeito. A gente precisa entender aonde que começou o problema, né? Então, quando ele fala da história de vida, olha, eu tô com uma dificuldade com meu filho que ele não sai do quarto, né? Então, se essa dificuldade ela chega até nós no consultório, numa demanda clínica, é porque o negócio já está bem sério, né? Porque a família, né, o núcleo familiar, depois de muito tempo observando aquele comportamento, achando que era normal, achando que ia mudar, percebeu que está muito ruim, está cada vez pior e eu preciso de uma ajuda psicológica. Então, normalmente, quando chega para nós esse tipo de demanda, o caso já está mais agudo e você vai precisar entrar, né, numa investigação, numa avaliação de onde tudo isso começou. E como já faz muito tempo que isso existe, é por isso que os processos são longos, né? Você precisa investigar, você precisa entender aonde que esse comportamento começou. Por que esse cara começou a se isolar do mundo? Foi no começo da relação com essa mãe? Ou foi em algum evento da história de vida que ele sofreu um bullying na escola, por exemplo? Né? Então sempre vai ter uma origem. O comportamento é aprendido, né? Genética, história de vida, cultura. Aonde que você aprendeu isso? Então a gente começa as análises por aí, a partir da origem, né, da gente conseguir fazer esse esquema, fazer essa leitura dos antecedentes, das consequências, das variáveis, a gente pode intervir. E aí que entra uma outra parte do processo, né? Acompanhamento psicológico funciona assim, uma avaliação e uma intervenção, né? Então, quando você começa a intervir, aí sim é a parte prática, aí é o trabalho propriamente dito. Não basta só você saber o que você tem. Eu tenho um transtorno depressivo, toma esse remédio que você vai melhorar. Não funciona mais ou menos assim, né? Não é tão simples. Legal que você trouxe esse ponto de como ajudar as pessoas, né? Como a família pode intervir em prol do bem daquela pessoa, né? Para saúde mental, tirar ela do quarto, ver o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem os amigos que podem cumprir esse papel. E muitas vezes é o que a gente estava falando antes, né? O amigo é aquela família que a gente escolhe, né? Muitas vezes você não se dá bem com o primo, com o tio, com o avô, mas com os amigos você pode selecionar, né? Como eles podem ajudar nesses momentos difíceis? É uma construção também, né? Porque os amigos, eles são muito mais próximos quando você frequenta ambientes comuns, né? Então, se você tem os amigos da escola, os amigos da faculdade, os amigos do trabalho, os amigos do esporte, você frequentando esses ambientes e tendo contato com esses amigos, a chance de você sair desse quadro é muito maior. É uma intervenção. Você precisa ter mais contato com os seus amigos, né? Agora, se o cara tá muito mal, né? O próprio pensar em ver um amigo já é aversivo. Olha, por que você não vai ver um amigo? Ele já fica com raiva de você e não aparece nunca mais na sessão.
ou fica muito tempo sem ir na sessão só porque você propôs para ele sair do quarto e falar com um amigo. Então o buraco é muito mais embaixo, né? Você tem que ir com muito mais calma com uma pessoa que está nesse nível de gravidade num quadro depressivo, por exemplo. E aí você expande isso para qualquer outro tipo de quadro, né? Ansiedade, pânico, qualquer outro tipo de demanda, você vai analisar sempre da mesma forma. Pensando nessa questão dos amigos, acho que os amigos ele tem uma vantagem frente aos familiares, que é de ter um contato ali, mas depois sai, depois vai cada um para sua casa. Não é obrigatório o contato, né? Então ele tem essa vantagem, né, de poder estar ali e poder conversar de outras coisas, ver de outro ângulo, porque muitas vezes quando está dentro do processo é difícil, porque cada um tem as suas dificuldades e tudo, né? Então a gente está pensando aqui numa família, que nem o Marcelo deu o exemplo, da mãe que está com dificuldade com o filho, ou o pai que está com dificuldade com o filho, tá ali naquele contexto todo dia, tá com as suas dificuldades, as suas questões, e o amigo vem de fora com esse suporte, né? Uma pessoa de fora que pode falar com um pouco mais sem aquele pudor, porque uma das coisas que eu vejo de dificuldade na família hoje é a comunicação direta, é falar, eu não gostei dessa atitude que você fez, que foi assim, 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 esse é o ponto que eu não gostei. E ok, e você tem que aprender a lidar com isso, você concordando ou não, e ao mesmo tempo eu tenho que estar disposto a receber feedback. Então eu vejo muito uma demanda no consultório do que? De um excesso de cuidado, um excesso de estar em cima ali, né? Então partindo dos familiares, tá ali em cima, não pode isso, não pode aquilo e tal, tudo limitado, tudo controlado. Não, tem que aprender, tem que também se desenvolver. Então os amigos vêm um pouco com isso. Vamos lá, né? Vamos lá, faz, vê o que dá. Né? Sei lá, vai se jogar na piscina, vai fazer uma coisa, tô com medo. Não, vamos, vai dar certo, eu já fui. Aí se é um familiar, fala, não, toma cuidado. Aí, né, já vai diferente. Aí eu fui e bebi água, pulei na piscina e entrou água no meu nariz. Mas valeu, eu conquistei aquilo, foi legal. Então os amigos têm essa coisa de poder falar um pouco mais e às vezes ser um pouco mais sincero, né? E acho que as famílias precisam ser mais sinceras, assim, as pessoas dentro da família poder falar com tranquilidade, sem necessariamente causar uma briga ou uma discussão, digamos assim, problemática, né? E o que também é uma construção que depende da cultura daquela casa. Quando a gente fala aqui, né, em recarregar as energias, né, e pensando nesse núcleo família, amigos, em ter relações, o que é saudável, então, e aí se aplica a todos, né, independentemente da cultura ou independentemente da história dela, o que é saudável realmente para recarregar essas energias? Os 5 reforçadores primários, segundo Skinner, né, o nosso analista do comportamento. Alimentação adequada, hidratação adequada, sono adequado, contato social, contato sexual. São os 5 elementos primários para um ser humano ter saúde. As dosagens para mim é diferente das dosagens que são para vocês, é diferente das dosagens que é para o Ronaldo, porque cada um tem uma genética, cada um tem uma história, cada um tem uma necessidade, e é por isso que é importante você se conhecer muito bem. Autoconhecimento para você ter a dosagem exata de cada reforçador primário no seu organismo, para você estar bem de saúde física e mental, e aí sim vai fazer o que você quiser, cara. Vai ser feliz, vai fazer o que você quiser, né? Vai viver, faz o que você quiser. Entendeu? Então eu acho que é por aí que a gente tem que pensar quando a gente aconselha as pessoas a serem saudáveis fisicamente e mentalmente. A gente tem que ter a base desses 5 reforçadores na nossa rotina. Você falou um ponto que eu acho bem fundamental, autoconhecimento. As pessoas estão buscando esse autoconhecimento? O que vocês avaliam? Parece que pela internet eu avalio que sim. Instagram? Os stories? Eu vejo que assim, a questão da psicologia, da saúde mental, das patologias, quebrou-se muito esse tabu, né? Principalmente depois dessa pandemia. Hoje as pessoas falam, né? Eu faço terapia, né? Então foi muito bom. Principalmente, né? A gente vê que os homens têm mais dificuldade, né? De admitir uma fraqueza emocional, né? E hoje em dia a gente vê os homens, né? Falando, não, eu faço terapia e tudo. Então
esse é um lado muito bom. Então eu diria para você que sim, as pessoas estão buscando, felizmente as pessoas estão buscando, e essa coisa da loucura, psicologia para louco, né? Nós trabalhamos muito com esporte. A gente está falando de performance, de desempenho, de motivação. Então, tá diminuindo um pouco esse mito. Então, eu acredito que as pessoas estão buscando sim. Aí a gente pode conversar sobre a forma, né? Sobre a forma. E querendo ou não, hoje em dia, né, as redes sociais, elas influenciam muito, né? A gente tá falando aqui, ninguém posta, acordei mal, não fui treinar hoje, tô com preguiça. Isso é raro, não. Mostra o tá pago, já suado, já treinou e já foi. Aí é um pouco disso. As pessoas também têm que buscar outras coisas. Eu não vou ficar só buscando o pessoal bombado que treina, que é forte. Tem que buscar outras coisas também. Existem outras propostas dentro da rede social que pode... eu quero um grupo de meditação. Alguém está falando de autoconhecimento? Posso procurar um grupo de mindfulness, técnicas de relaxamento, de respiração, porque eu estou muito acelerado. Então eu posso... a pessoa também saber o que buscar, não deixar o contrário, né? Porque hoje em dia, com essas facilidades, você, sei lá, clica numa rede social, ela já vai para alguma coisa indicada para você. Busque você também, né? Dentro desses princípios que o Marcelo falou, você ir buscando alimentar daquilo que é melhor para você também. Legal isso que você falou do autoconhecimento, porque o Jung já falava muito assim, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né? Essa parte do autoconhecimento, principalmente nessas interações familiares que a gente tem em final de ano, muitas vezes a gente tem que lidar com a expectativa do outro, né? Nessas interações sociais. E muitas vezes o outro não esconde a expectativa que ele tem sobre um determinado familiar ou amigo e tudo mais. Como as pessoas têm que fazer a partir do autoconhecimento para meio que filtrar essas expectativas que elas depositam nos outros nessas interações, né? A gente estava até brincando aqui, né, da questão do ganhar meia de presente. Se a sua avó, sua tia, sua prima dá para você sempre meia de presente, se você se frustra toda vez, acho que a questão talvez esteja em você, né? Assim, então, acho que é a gente saber lidar. Essa é a questão do autoconhecimento. Então, é lidar com a família, vai ter uma outra coisa que de repente ali não é tão legal, que eu não gosto tanto e tudo bem. E a gente também sai dessa coisa da obrigação, porque você pode buscar o seu caminho. Eu gosto de passar o final de ano com a tia tal. Então você pode escolher ir lá passar o seu Natal, o seu Ano Novo com a sua tia também. A gente também sai dessa coisa, é obrigado estar todo mundo junto. Não sei se necessariamente é obrigado. Acho que é obrigado aqueles que se sentirem confortáveis e à vontade para estar ali. E cada um pode fazer as suas escolhas. E aí aquela coisa, ser direto. Esse ano eu não vou poder ir, tá? Eu já tô avisando que eu vou fazer tal coisa, quero fazer algo diferente. E ok, tá tudo certo. A gente não precisa de ficar seguindo padrões impostos. Final de ano tem que estar sempre com a família. Não. E a família é aquela desconstruída. Às vezes é a família e vem um amigo, vem uma pessoa que estava ali passando de viagem, que aconteceu alguma coisa, então vem também, que está sendo bem-vindo. Então sair dessa coisa de buscar padrão e aí você se conhecer, né? Você não ficar buscando essas altas expectativas. Eu sei que é difícil, mas a ideia é essa, de você fazer o raciocínio. Poxa, aqueles presentes, aquele amigo secreto que eu não gosto. Propõe outra coisa, faz diferente, propõe você algo. Não fica com essa expectativa de que vai vir alguma coisa diferente. Então, acredito que talvez seja um pouco esse o caminho, né, Marcelo? As relações familiares, elas são pragmáticas, né? Você vai construindo os natais, as viradas de ano, sempre daquela mesma maneira, e as crianças crescem. E os pais resistem a isso, né? É natural. E quando existe esse movimento, né, de eu quero viajar com os meus amigos. Não, jamais. Imagina que você vai viajar com seus amigos no Natal, no Ano Novo. No Natal é com a família, tem que ficar com a família. E aí começam os pragmatismos e os conflitos, né? Porque existem famílias que são mais flexíveis e que observam e deixam essa fase do desenvolvimento do adolescente ser respeitada,
Sim, é justo que ele viaje com os amigos, né? Ele já tá na idade, deixa ele. É bom porque aí a gente vê se a gente pode confiar, né? Se ele sabe se cuidar. Vamos aceitar essa nova fase do desenvolvimento do nosso filho, né? Outras famílias resistem e não, você não vai de jeito nenhum. E aí isso produz uma série de efeitos colaterais, porque você está impedindo o desenvolvimento de um ser humano. Então essa conta, ela vai chegar. Ou o jogo emocional também, né, Marcelo? Tipo, mas aí você não vai, aí faz um charminho, de novo, e fica trazendo coisas do passado e tudo. Porque é também o não deixar ir. Pode ir, mas eu vou ficar aqui sozinho, triste. Né? Aí também é uma coisa que, teoricamente, você não tá deixando a pessoa ir. E aí você vê um adulto de 40 anos morando com os pais. Né? Porque, às vezes, não é por uma condição dele não conseguir sair. Ele não quer mais sair. Não é nem financeiramente, ele né? não se vê mais longe dali, entendeu? Eu não consigo sair daqui. Porque é isso que eu aprendi, eu preciso ficar. Né? Então isso é lógico que não existe certo e errado. Cada contexto é um contexto. E a gente tem que sempre analisar o quanto que isso traz de prejuízos para a saúde mental das pessoas e para as relações. Porque se realmente as relações estiverem saudáveis, cada um com a sua vida, bem resolvido, tá tudo bem, não tem regra. Agora, não é comum um caso que eu já atendi, um adulto de mais de 40 anos, está na casa dos pais e mora dentro do quarto, não sai do quarto. Né? Isso é um caso sério. Né? Esse cara precisa de muita ajuda e os pais precisam ajudar com esse movimento. Vai lá ver os seus amigos, né? Então eu acho que são situações e situações que a gente tem que sempre analisar com muita cautela. Aí a gente vê a responsabilidade, né, da família, dos amigos, desse núcleo, né, de dar também, quando você falou, de comunicar, aí de respeitar essa comunicação, porque parece que falta isso, né, e quando você falou, vai viver, sai um pouquinho do esperar e haja, né, toma uma atitude, né, agora eu não sei até que ponto as pessoas estão dispostas a aceitar essa atitude. A gente tem uma coisa com relação às emoções. A gente não podemos estar triste, não podemos ficar bravo. Não pode, né? E aí a gente reprime os nossos sentimentos. São coisas naturais, então tem que falar, filho, isso não pode fazer. E ok, aí ele vai ficar bravo, eu não posso também, eu volto atrás. Esse é pior, esse é o pior comportamento, ficar voltando atrás numa atitude que você toma, porque aí você ensina que voltar atrás o tempo todo e não aprende nenhum tipo de tomada de decisão. É só ficar bravo, é só ficar triste que meu pai e minha mãe vão voltar atrás. Vão voltar atrás. Porque a vida não é assim. E a vida não é assim. Cria um monstrinho, né? Então a gente tem que viver as emoções, sim. Poxa, tô triste, mas eu vou fazer meu treino na academia aqui meio triste mesmo, faço mais ou menos, sigo minha vida e ok, isso daí faz parte. Aí depois, aceitar, né? Isso vai ser um ensinamento para quê? Um término de relacionamento. Não vou terminar um relacionamento e terminou a minha vida porque eu não sei lidar com a emoção tristeza. Não, é com pequenas coisas, é com um brinquedo do amigo que você tem que devolver, é isso. A história do pirulito que caiu no chão, né? O pirulito cai no chão, a criança chora. O que o pai e a mãe faz na maioria das vezes? Dá outro. Dá outro. Óbvio, coitada. Cara, é uma criança, ela tá entendendo que chorar resolve os problemas. Né? Talvez não seria mais interessante aproveitar essa situação para lidar com a tristeza? Nossa, seu pirulito caiu, não acredito. Vem aqui, me dá um abraço, fica tranquilo. Acontece. Né? Total, então, total. São escolhas, né? São escolhas pontuais que quando você tem uma orientação de um profissional, você enquanto pai, enquanto mãe, enquanto familiar, responsável por aquela criança que está se desenvolvendo, você toma decisões com muito mais propriedade, você está com um suporte por trás. Seu filho vai chorar, mas você tem que suportar esse choro e se comportar dessa forma, porque é só assim que ele vai melhorar. Isso acontece um pouco também porque a gente entende formas de amar diferente, porque a gente está fazendo muitas coisas em nome do amor, né? Porque eu amo aquela pessoa. Tem formas de amar que não está sendo legal, não é por aí?
Acho que às vezes a gente tem que olhar para o outro, para o outro que tá triste ou tudo, porque nós vemos com a nossa crença. Então você tá triste, se você está triste, por que você está triste? Eu tenho que olhar muito para você. Então, eu imagino que ela tá triste porque aconteceu tal coisa. Eu não posso imaginar nada, eu tenho que buscar sempre de você o que você tá trazendo de tristeza, e aí a partir daí a gente Olhar o conversar outro, sobre. né? Porque Observar normalmente a gente vem mais. com a nossa história. É. Então tal coisa aconteceu, igual aconteceu comigo. Os pais têm um pouco disso, né? Quem é mais saudosista, fala, na minha época eu apanhava quando eu era criança, aí eu tô aqui, eu trabalho, hoje eu tenho uma boa condição, vocês têm que tomar uma surra. Não, vamos lá. O que é? O videogame que você ia jogar e você Muda ficou tão triste? diferente, né? Vamos entender, mas acho que falta, ao invés de você tá triste, o que você tá sentindo? Por que você tá assim? O que aconteceu, né? Mas não aquele também, o que aconteceu como uma bronca que você tem que saber. Eu não sei, então depois, pensa depois. Vamos você entender, me fala. né? As tristezas, isso acontece, a gente tem que entender por quê. A gente precisa se conhecer melhor, né? Total. Eu acho que é a partir daí que a gente ensina. Né? Pra gente finalizar com a energia em alta, mais pro lado positivo dessa energia, eu queria saber de vocês, assim, alguns comportamentos, vocês são especialistas nisso, que podem nos ajudar nesse finalzinho de ano aqui, começo do próximo ciclo, né? Pra gente começar com a energia lá em cima, 2023. Como o amor, o carinho, a atenção, o afeto são importantes, e quais ações a gente pode ter para que a gente consiga transmitir esse amor, todo esse cuidado, sem interferir muito na individualidade do outro, sem transpassar, né, alguns limites ali, algumas bordas. É difícil, né, fazer esse exercício, porque as pessoas que vão praticar isso pela primeira vez com certeza não vão ter o sucesso esperado, porque você precisa treinar esse repertório diversas vezes para você de fato se apropriar daquilo, né? Mas o maior desafio é você primeiro saber o que é bom para você, né? Eu estou nas minhas férias, né? O que é bom para mim? O que eu preciso para eu me sentir bem, para eu me sentir à vontade, para me sentir seguro, confiante, feliz? Para onde eu tenho que ir, com quem eu tenho que estar, o que é importante para mim. Primeiro eu tenho que olhar para mim, né? Para o que acontece. O que acontece para eu ficar bem? A partir do momento que você seleciona isso, você começa a pensar no outro. Bom, então beleza, eu preciso dessas coisas. E agora, quais são as outras pessoas que são importantes para mim e como que eu posso fazer que elas participem desse processo? Então aí você tem que analisar a sua história, analisar a sua rotina, o que é legal de você fazer com a sua família. É só um almoço? Então vai só no almoço, não precisa passar 3, 4 dias dormindo na casa dos seus pais ou ali naquela reunião de família. Se para você o limite é o almoço, vai só no almoço, é saber dizer, né, saber delimitar o que é bom para mim, para não atrapalhar você. Eu sei que você quer mais, mas o seu mais me prejudica e eu não quero. Então é saber dosar, né? E o autoconhecimento ele serve para isso, para você saber dosar as relações e conseguir colocar nesse final de ano a dosagem certa para todos ficarem felizes, não só você. Exato. Quando a gente fala disso, a gente entra um pouco nessa coisa de emoções e de equilíbrio. Hoje em dia se fala de equilíbrio emocional, né? E muitas vezes as pessoas acham que equilíbrio emocional seria tudo na média, né? Seria tudo parado, né? Estabilizado. Mas não é assim. A nossa vida ela tem necessidades diferentes de acordo com o tempo. Então, tudo bem você não estar tão presente na família nesse final de ano. Talvez é o que você pode oferecer porque você está focado no trabalho, por exemplo. Né? Às vezes você não está fazendo tanta atividade física, mas você faz uma caminhada, algumas coisas que esse momento não está tendo a condição. Então, isso é equilíbrio. A gente também saber lidar com algumas coisas que estão em baixas, outras estão em altas, né? E aí, indo pelo positivo, quais são as minhas habilidades, as minhas capacidades, os meus pontos fortes. Então, eu vou colocar meus pontos fortes em evidências e vou proteger uma vulnerabilidade ou outra, que são coisas que às vezes eu não sei lidar, que eu não consigo seguir muito bem e tá tudo certo. Então, a gente também conseguir equilibrar. Não adianta que nós não seremos assim perfeitos em todos os âmbitos da vida, como o Marcelo trouxe aqui de alguns fatores importantes. Então,
tudo bem. Em cada momento as coisas vão aumentar ou diminuir em vários aspectos da vida. A gente tem que lidar com isso de uma maneira favorável o máximo possível. E aí, enfim, buscando fazer coisas que gosta e tudo mais. Bom, eu aprendi demais. Obrigada, Marcelo, pelo ensinamento. Falou bastante de filho, adorei, porque eu sou mãe, 6 aninhos, então, nossa senhora, tá em cada fase, ouço cada coisa, que é uma delícia aprender, e a gente aprende muito, né? A gente começa a se avaliar muito, então essas suas analogias sobre filho, mãe, assim, é fundamental mesmo, né, pra vida. Obrigada, Ronaldo, também. Vou levar pra vida também o que você ensinou. Ronaldo, Marcelo, Érida, muito obrigado pela participação de vocês aqui nesse último vídeo de 2022. Você que nos acompanha no YouTube, no Spotify ou nas redes sociais, o nosso sentimento aqui da produção, do Grupo Moura, é de gratidão para você que trouxe audiência para o nosso canal, e por isso a gente recebeu até a plaquinha de 100 mil inscritos do YouTube. A gente fez tudo com muito carinho, vídeos de entretenimento, de dicas, serviços, como trocar bateria, um canal totalmente renovado com podcast, foi feito pensando em vocês. Então, muito obrigado, vamos manter a energia lá em cima em 2023 e a gente te aguarda aqui no ano que vem. Um abraço e até lá. Feliz ano Obrigado, novo! gente.